Sétimo caso. Este fato foi relatado pela Light, numa série de números, 1922, páginas 594, 595, 610, 611, 722, 723, 768, 769. Trata-se de uma coleção de revelações transcendentais, teoricamente importantes, no sentido de que o médium, por quem elas foram obtidas, é uma senhora de limitada cultura intelectual e que ignorava inteiramente as doutrinas espirituais. O interesse pelas pesquisas mediúnicas se manifestou nela repentinamente, em consequência da morte na guerra de um de seus irmãos, a quem muito estimava. Mais tarde, seu espírito guia a informou de que fora ele próprio quem a sugestionara nesse sentido, de se interessar então por espiritualidade. Uma de suas amigas possuía uma prancheta. Meus queridos, aqui eu queria fazer uma explicaçãozinha rápida sobre o que quer dizer prancheta, tá? Ou tábua de Ouija. Naquela época, eles usavam o nome ainda de prancheta. Eu tirei essa explicação, inclusive de relatos da mediunidade, que foram várias, né? De Chico Xavier. Tá? Eu vou direto ao ponto aqui. O que poucos sabem, contudo, é que ao longo de vários anos, Chico Xavier recebeu mensagens através do processo conhecido como prancheta, por indicação, por sinal do próprio orientador espiritual Emmanuel. Para quem não sabe, a chamada prancheta constitui-se em um retalho de madeira medindo cerca de 18 por 18 centímetros, onde se acham inscritas em 2 linhas as letras do alfabeto, suficientemente distanciadas umas das outras, acrescidas de uma linha reservada aos números de 0 a 10, além de outra onde estão escritas palavras sim e não, à direita do quadro. A prancheta só necessita de uma mão de um médium pousada estendida numa extremidade inferior do alfabeto, sendo indiferente ser a mão direita ou esquerda. Há um ponteiro móvel também incorporado ao quadro, que se moverá impulsionado pelo espírito, indicando as letras ou números que paulatinamente formarão palavras, que por sua vez irão compor frases. Tá? Então aqui uma explicaçãozinha rápida sobre a prancheta. Tá bem? Seguimos com o texto. Uma de suas amigas possuía uma prancheta, da qual, aliás, nunca se servira. Senhora Hope Hunter, aqui então o nome dessa médium, foi visitá-la e procurou servir-se do pequeno aparelho, conseguindo com facilidade fazê-lo mover-se automaticamente. Viu logo formarem-se algumas frases truncadas, indicando a presença de entidades que tentavam comunicar-se. Uma destas entidades lhe aconselhou que abandonasse a prancheta e experimentasse o lápis. Senhora Hunter seguiu o conselho e não tardou a escrever corretamente. Ao cabo de algum tempo, teve a manifestação de seu irmão morto na guerra, o qual forneceu provas de identificação pessoal e narrou à irmã as circunstâncias em que se dera a sua entrada no mundo espiritual. Mas, como essa narrativa continha informações que pareceram absurdas ao médium, ou seja, à senhora Hunter, pediu esta a uma outra entidade explicações a respeito, a que se lhe manifestara na qualidade de espírito guia, prestou-se a esclarecer os pontos que a senhora Hunter se afiguravam duvidosos. Aconselhou-lhe em seguida que se dirigisse a alguma pessoa competente em matéria de pesquisas mediúnicas.
Numa primeira carta que dirigiu ao diretor da Light, escreveu a Sra. Hope Hunter, falando de si mesma. Aqui vem então uma pequena parte da carta. Não tive ocasião de me instruir. Aos 14 anos, vi-me forçada a renunciar à escola, por causa da morte de meu pai. Não me julgo capaz de redigir uma composição qualquer. Nada sabia e nada sei do que respeita a experiências mediúnicas. Os espíritos que se comunicam me exortam a submeter suas mensagens a alguém que tenha competência na matéria. Ponto. Então, foi em virtude desta exortação dos espíritos que ela se dirigiu ao diretor da Light, Sr. David Gould, que compreendeu o valor teórico desse caso de mediunidade súbita. O estudou cuidadosamente e, afinal, publicou sobre ele um relatório completo na sua revista. Dada aqui um relato, então, do Ernesto Bozão. Dada a impossibilidade de reproduzir, por muito longas, as mensagens em questão, limitar-me-ei a citar as passagens em que um irmão falecido descreve pormenores do meio espiritual, ou episódios de outro gênero, comentadas em seguida pelo espírito guia da médium, comentários que inserirei de modo mais extenso. Quando o espírito do jovem militar se manifestou pela primeira vez, sucedeu o que quase invariavelmente acontece nessas circunstâncias. Como sabem, todos os que experimentam isso, é que o espírito, reabsorvendo fluidos humanos e volvendo parcialmente às condições terrenas, quais as que ele se achava no termo da sua existência, não pode deixar de ressentir e, conseguinte, de transmitir ao médium os sintomas que lhe caracterizaram a agonia. Dessa vez, a mão da médium foi presa de temores e de impressionantes arrancões convulsivos que lhe faziam saltar o braço em todas as direções. Quando, por fim, essas convulsões se acalmaram, ditou o espírito o que segue. Foi o que se deu comigo quando caí mortalmente ferido pelos estilhaços de um obus. Obus, granada. Disseram-me que a minha morte ocorreu em menos de 1 minuto. As convulsões da agonia foram, pois, muito curtas, embora eu tenha tido a impressão de durarem longas horas. Não te assustes. Isto não te trará consequências más. Quanto a mim, estou perfeitamente bem, mas, voltando ao meio terrestre e pensando na minha morte, não posso evitar se reproduzam os sintomas que a acompanharam. Ao relato propriamente dito, quando fui ferido, achava-me à borda de uma trincheira, e quando as convulsões cessaram, estava morto. Senti-me, então, como antes, em perfeito estado de saúde. Via-me trajando o uniforme militar. Meu primeiro pensamento foi para Ben, seu filhinho, recém-nascido. E ao pensar nele, vi-me logo transportado à minha casa, onde o contemplei a dormir na sua caminha, ao lado de Carrie, a esposa, a mãe de seu filho. Distinguia-os tão bem como com os olhos do corpo. Em seguida, vi a Ti e a John. John este, o marido da Sra. Hunter. Então, ele relata que viu a irmã, buscou a irmã e viu ela com o esposo.
Pensei em minha mãe e logo me achei ao seu lado. Via acordado na cama e lhe dirigi a palavra, porém ela nenhum sinal deu de me ter ouvido. Ele se pôs então ao lado da cama da mãe, né, e lhe dirigiu algumas palavras, mas ela não lhe deu sinal de que o tenha ouvido. Voltei então para a França, para a trincheira, mas também é possível que me haja transportado a K pontinhos e a S pontinhos, e que ao mesmo tempo não tenha deixado a trincheira. Essas duas colocações de pontinhos são referências do qual não foi dado a autorização da explicação, né, do que se trata. Seguindo aqui. Sabia-me morto. E um caso estranho me acontecia. Via passar diante de meus olhos todos os acontecimentos da minha vida, em os quais me comportara mal. Logo depois, divisei um espírito que me vinha ao encontro. Era meu pai, porém não o reconheci. Entretanto, quando me chamou pelo meu nome, imediatamente o reconheci e me lancei a chorar nos seus braços. Sentia-me extraordinariamente comovido e não sabia o que lhe dizer. Nada posso dizer com relação ao tempo que ali permanecemos. Lembro-me apenas de que durante esse tempo deixei de ver os meus camaradas, de ouvir o ruído da batalha. Via, no entanto, os pensamentos daqueles camaradas. Verifiquei, assim, que muito lhes havia impressionado a minha morte. Quando meu amigo Frank se aproximou de meu cadáver para se certificar de que eu estava realmente morto, ainda uma vez o distingui como com os olhos do corpo. Meu pobre amigo desejava estar em meu lugar e não ligava importância à vida, senão pelo amor de sua Dora. Aqui o espírito guia depois vai relatar, mas esse amigo do irmão da senhora, Hope, ao ver o amigo morto, definitivamente morto, a dor lhe foi tão grande, o sentimento lhe foi tão pleno de angústia e amargura e tristeza, que ele quis inclusive se colocar, ele se colocaria no lugar do amigo, morreria pelo amigo, mas que não concluiria, então, se lhe fosse permitido, apenas pelo amor da sua esposa, que estava em casa, né? Que se chamava então Dora. Dando seguimento, não me seria possível dizer se estive em alguma outra parte durante a minha permanência naquele lugar. Encontrava-me num estado de completa confusão de ideias. O que me rodeava parecia ao mesmo tempo muito nítido e muito incerto. Meu pai se conservava ao meu lado, a me animar e a me dizer que não tardaria a readquirir o equilíbrio mental. Conduziu-me depois à sua habitação, onde presentemente vivemos juntos, aguardando que a mamãe venha para a nossa companhia. Outro dia disse-me ele: "Queres ver tua avó?" Eu ainda não a encontrara no mundo espiritual. Ele se achava, ao que parece, numa localidade muito afastada, ela se achava, ao que parece, numa localidade muito afastada de nós. Papai acrescentou: "Formula intensamente o teu desejo de estar com ela e o de que eu lá esteja por minha vez." Fizemo-lo simultaneamente e saltamos com a rapidez do relâmpago por meio do espaço. Em menos de um segundo estávamos ao lado de minha avó. Ela vive com meu avô e com meu tio Walter, a quem não conheci na terra.
Logo, porém, percebi que o conhecia sim e muito bem, porque quando vivo, eu o ia frequentemente ver durante o sono. Era meu pai que me levava. Aqui um primeiro relato então, tá? Novamente, o Ernesto, tá? O que se acaba de ler é extraído da primeira mensagem do irmão morto da senhora Hope Hunter. Numa segunda mensagem, acrescentou ele copiosos detalhes acerca do momento de sua morte. Limitarei-me a transcrever esta passagem que completa a precedente. Dando seguimento aqui então. Muitos de meus camaradas se acharam mortos sem o saberem. E como não logravam perceber certas coisas, supunham que estavam a sonhar. Eu, ao contrário, me inteirei imediatamente da minha morte. Porém, não conseguia compreender o fato de ser absolutamente o mesmo que anteriormente. Antes de ir para a guerra, jamais cogitava das condições prováveis da existência espiritual. Durante a vida, nas trincheiras, pensava nisso algumas vezes, mas longe estava de imaginar a verdade. Como era natural, tinha na minha cabeça os coros celestes, as harpas angélicas, de que falam as Santas Escrituras. O que sobretudo havia de mais incompreensível para mim era me ver e sentir absolutamente o mesmo indivíduo de antes, quando na realidade me achava transformado numa sombra. Em compensação, não podia igualmente compreender uma outra circunstância, a de que quando vinha ver a vocês, os via como se todos fossem sombras, ao passo que eu não o era. Quando estive em casa, mal acabara de morrer, vi vocês como os via quando vivo. Mas depois, pouco a pouco, todos foram se tornando cada vez mais evanescentes, até que não passaram de puras sombras. Em suma, não posso distinguir nos seres vivos senão a parte destinada a sobreviver ao corpo. Bem calculadas as coisas, muito de verdadeiro havia no que dizia o nosso pastor em seus sermões. Há realmente uma vida eterna. É pelo menos o que todos cremos, enquanto que aqueles que na terra viveram honesta e virtuosamente vão para um lugar que se pode comparar a um paraíso. Aqueles cuja existência transcorreu depravada e má vão acabar em outro lugar que se pode exatamente definir como um inferno. Acho-me aqui ativamente ocupado. Quero ressaltar, meus queridos, só para entendimento, que o que eu acabo de ler foi o relato, então, daquilo que ele se lembrava que o pastor dizia nos cultos. Tá? Acho-me aqui ativamente ocupado. O mesmo se dá com todos, mas suspendemos os trabalhos quando nos sentimos fadigados. Atende, entretanto, a que quando falo de cansaço, não me refiro ao que vós aí experimentais. É coisa muito diversa. Quando estamos fatigados, pensamos em nos distrair, segundo os nossos pendores. Nenhum de vós poderia imaginar em que consistem os nossos descansos. Se eu pudesse tornar a viver, e aqui ele abre parênteses, mas absolutamente não o desejo, fecha parênteses, e se soubesse o que sei agora, viveria de maneira muito diferente. Doutra feita, falar-te-ei das minhas ocupações. Por hoje, boa noite. Então aqui foi a primeira vez que ele se colocou para a irmã. Tá? Depois tiveram outros momentos. Voltando para uma pequena colocação então do Bozano novamente. Aí estão as passagens essenciais
das mensagens de que se trata e onde se fala da entrada do morto falecido que se comunica no meio espiritual. Aditar-lhe-eis algumas outras, colhidas nos esclarecimentos dados a respeito pelo espírito guia da médium, a pedido dela. Ele começa ponderando. Teu irmão, desde que o feriram os estilhaços do obus, Granada, conheceu que lhe chegara a hora da morte. O desconhecido que o esperava se lhe apresentou terrivelmente nos espasmos de agonia. Quando se comunicou mediunicamente, viveu esses terríveis momentos. Daí os tremores convulsivos de tua mão e os arrancos do teu braço, que tanto te impressionaram. A crise da morte é fundamentalmente a mesma para todos. Contudo, no caso de um soldado que morre de maneira quase fulminante, as coisas diferem um pouco, porém não muito. Quando chegou o instante fatal, o corpo etéreo, que peneira o corpo carnal, começa gradualmente a se libertar desse último. À medida que a vitalidade o vai abandonando, quem ainda não viu uma borboleta emergir de sua crisálida? Pois bem, o processo é análogo, desde que o corpo etéreo se haja libertado do corpo carnal. Outros espíritos intervêm para auxiliar o recém-desencarnado. Trata-se de um nascimento, em tudo análogo ao de uma criança no meio terrestre, o que faz com que o espírito recém-nascido tenha necessidade de auxílio. Ele se sente aturdido, desorientado, aterrado e não poderia ser de outro modo. Quase sempre julga que está sonhando. Ora, o nosso primeiro trabalho consiste em convencê-lo de que não está morto. É o de que geralmente se encarregam os parentes do recém-chegado, o que as mais das vezes não serve senão para confirmar no morto a ideia de que está sonhando, né? Então, num primeiro momento, dando uma explicaçãozinha rápida, num primeiro momento, quando nos virmos do lado de lá e formos recebidos pelos parentes, pessoas amigas, amorosas que estarão nos esperando com certeza, dependendo, óbvio, por um pequeno parecer da nossa conduta, né? Claramente eles vão estar nos colocando que nós não estamos mortos, porque na realidade não estamos mortos, nós não morremos. A gente simplesmente deixa os nossos corpos. É dado fim a mais uma existência. Mas então, para um primeiro momento do espírito, mais confirma um sonho, né? Mais confirma um sonho. Segue o espírito guia para a senhora Hope Hunter. Teu irmão diz que se transportou imediatamente a Somerset, que falou com sua mãe, que viu o filho e até te viu com teu marido. Esse foi o relato. Vou tentar explicar-te como isso ocorreu. Logo após um instante da morte, o espírito ainda se acha impregnado de fluidos humanos. Pelo que sei, coloca o espírito guia e abre parênteses. E não é grande coisa, fecha parênteses. Este fato significa que ele ainda está em relação direta com o meio terrestre, mas ao mesmo tempo está despojado do corpo carnal e revestido unicamente do corpo etéreo. Basta, pois, que dirija o pensamento a determinado lugar para que seja instantaneamente transferido para onde o leva o seu desejo. O primeiro pensamento de teu irmão foi dirigido com grande afeto à sua mulher e o seu filhinho. Achou-se, portanto, instantaneamente com eles, estando ainda impregnado de fluidos humanos. Pôde vê-los como com os olhos do corpo.
Foi o que o espírito relatou, que ele via com tanta clareza como se fosse com os olhos do corpo. Além disso, refere teu irmão, vi passarem diante de meus olhos todos os acontecimentos da minha vida, em os quais me comportava mal. Explica o espírito guia. Trata-se isso de um fenômeno muito notável da existência espiritual. Geralmente, isso preludia a sanção a quem todos nos temos que submeter, pelo que toca às nossas faltas. A visão se desenrola diante de nós num rápido instante, mas nos oprime pelo seu volume e nos abala e impressiona pela sua intensidade. Quase sempre vemo-nos tais quais fomos, do berço ao túmulo. Não me é possível dizer-te como isso se produz. Porém, a razão do fato reside numa circunstância natural da existência terrena, durante a qual toda ação que executamos, todo pensamento que formulamos, quer para o bem, quer para o mal, fica registrado indelevelmente no éter vitalizado que nos impregna o organismo. Trata-se, em suma, de um processo fotográfico. Com isto, imprimimos e fixamos vibrações no éter, e este processo começa desde o nosso nascimento. Aqui ele comenta, rapidamente, que absolutamente tudo que o nosso pensamento cria, gera, é fotografado. Teu irmão continua referindo como encontrou o pai. Tudo isso se produziu num instante do vosso tempo. Mas, para ele, que calculava o tempo pela intensidade e pelo concurso dos acontecimentos, os segundos pareceram horas. A princípio, não reconheceu o pai, o que frequentemente acontece. Com efeito, os desencarnados não esperam encontrar-se com seus parentes. Ao demais, o aspecto destes tem geralmente mudado. Entre nós, também existe um desenvolvimento do corpo etéreo. Um bebê cresce até chegar à maturidade. Contrariamente, um velho alcança o seu turno à idade viril. Rejuvenescemos. Vosso pai, porém, morreu na plenitude da idade adulta. Apesar disso, o filho não o reconheceu, porque muitos anos haviam passado e o pai atingira no mundo espiritual um estado de radiosa beleza. Reconheceu-o, todavia, assim que aquele lhe dirigiu a palavra. Ninguém pode enganar-se no mundo espiritual. A outra afirmativa de teu irmão é de si mesma clara. Observa ele. Eu podia ver o que pensavam os meus camaradas. O fato se dá porque na vida espiritual a transmissão do pensamento é a forma normal da conversação entre os espíritos. Depois, porque muitos pensamentos se exteriorizam da fronte daquele que os formula, revestindo formas concretas, correspondentes à ideia pensada, formas que todos os espíritos percebem. Informou-te, afinal, de que vivia com o Pai, na habitação deste último. É absolutamente exato isto. Já noutra mensagem, te expliquei que no mundo espiritual, o pensamento e a vontade são forças por meio das quais se pode criar o que se deseja. Tá bom aqui, meus queridos? Um relato extraordinário. Na sequência aqui vem as colocações profundas também do próprio Ernesto Bozano, que não cabe agora, até porque vai se estender. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Foi mais uma vez esclarecedor. E
E no final dessa conta, tranquilizante, né? Beijo no coração de todos.